Então, pessoal, só confirmando mais uma vez, está tudo certo? O áudio, a imagem, a mensagem de gravação, estão conseguindo visualizar tudo? Tá tudo Sim, certo. Paola, tudo Então, tá bom. certinho. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença de vocês neste nosso encontro. E hoje eu vou falar sobre os principais aspectos do texto A Sociedade do Cansaço e a Medicalização da Produtividade, dos autores Emília Suitberta de Oliveira Trigueiro e Raul Max Lucas da Costa. Para iniciar, eu Paola, vou. desculpa. Oi, Não era isso que eu ia perguntar, se a reunião está sendo gravada. está assim. Então, para iniciar, eu vou falar brevemente sobre os autores, porque é sempre importante, né? Nós conhecemos aqueles que escrevem o que nós lemos. Bom, a Emília Siltiberta de Oliveira é licenciada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, graduada também, né, nessa mesma universidade, especialista em saúde coletiva pelo Centro Integrado de Tecnologia e Pesquisa, Sintep, mestre em políticas públicas e gestão da educação superior pela Universidade Federal do Ceará, especialista em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia, doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAP, servidora técnico-administrativa do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia, do campus Crato, atua na docência do ensino superior no Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, Unileão, integra o quadro docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Saúde Universitário Dr. Leão Sampaio, avaliadora da revista Interfaces, Saúde, Humanas e Tecnologia, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia escolar, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento e psicologia perinatal e saúde mental. Então, assim, foram só alguns, né, dos dados que eu trouxe dela para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. E o Raul Max Lucas da Costa, ele é graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, graduado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Psicologia pela Unifor. Ele realiza pesquisas acadêmicas relacionadas aos seguintes temas: história. Espera só um momento, gente, que eu vou ter que minimizar minha tela. Agora sim. Psicanálise, história, escrita literária, biopolítica, discurso, drogas, bebidas alcoólicas, práticas de consumo e subjetivação. Atualmente é professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, psicanalista, membro do Aleph, Escola de Psicanálise, e atende em consultório clínico na cidade de Juazeiro do Norte. Então, antes de avançar o slide, assim, na nossa última reunião, eu tinha abordado, né, as principais diferenças entre poema, poesia, prosa, conto e crônica. E se vocês bem se lembram, eu pedi para, né, que vocês se dividissem em três grupos e que cada um escrevesse algo de temática livre, conforme o tema que mais agradou vocês, né? Seja poesia, poema, enfim. No final, todo mundo acabou escolhendo poema e eu percebi que, apesar dos grupos serem diferentes e das obras serem diferentes também, existia algo em comum, porque, de algum modo, né, da sua própria maneira, todos os grupos acabaram mencionando essa pressa cotidiana e o cansaço que muitas vezes nos impede até mesmo de olharmos para o próximo. E foi pensando nisso, em dar esse aprofundamento para uma temática que partiu de vocês mesmos, né, é que nós decidimos, em conjunto, fazer essa reunião sobre essa temática de hoje, porque nós sempre enfatizamos que a gente aqui não quer impor nada, pelo contrário, nós queremos construir esse grupo juntos. Então, para iniciar, né, oficialmente essa reunião, depois de ter falado brevemente sobre os autores, eu vou mostrar dois pequenos vídeos para vocês, espero que esteja tudo certo com o áudio, são bem curtinhos, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção, por favor. E agora o outro.
Vocês conseguiram ouvir o áudio dos vídeos? Só para eu ter certeza. Não. Tava Não? Não, o áudio não. Mas apareceu alguma legenda? Não, não para mim. Deixa eu tentar colocar uma legenda, então. Quem sabe? Ah, não tem jeito de você pôr direto na internet, não, né? Esses vídeos, não, né? Na verdade, tem. Talvez É, por- funcione por lá. é verdade. Então, espera só um momento, por favor. Espera aí só um momento. Ó, eu coloquei no Instagram, vê se vocês conseguem agora. E agora, deu certo? Sim, Não, pode ser ainda então. não, Parece que eu Paulo. tô aqui no carro, mas não ouvi. Não. Ah, entendi. Ah, então, na verdade, assim, para a gente não atrasar muito, eram só dois vídeos bem pequenininhos. Que pena que não funcionou o áudio, mas enfim, o primeiro vídeo mostra o personagem Dan Winchester, da série Supernatural, dizendo simplesmente eu tô cansado, para várias pessoas distintas em momentos diferentes. O vídeo é esse, ele repetindo o tempo todo, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado. E no segundo vídeo, mostra uma outra personagem da série Diários de Vampiro, que é a Helena Gilbert, escrevendo em seu diário e relatando que, apesar de se sentir mal, ela reprime os seus sentimentos e fala para as pessoas que está bem, quando a realidade é completamente oposta. Então, eu trouxe essas duas cenas para vocês verem, porque quantas vezes nós também nos sentimos exaustos, como o Dan, e infelizmente precisamos sufocar nossos sentimentos e agir como a Helena, né, dizendo para as pessoas que está tudo bem, quando a realidade é completamente distinta. Então, é exatamente sobre essa temática que nós vamos falar hoje. Até porque isso acontece principalmente por causa do que eu li em um post no Instagram que fala o seguinte. Acho que a coisa mais difícil na vida adulta é que você literalmente tem que continuar. Não importa o humor ou a situação pela qual esteja passando, você tem que seguir em frente porque a vida não para. E ao lado eu coloquei esse meme, né, de um homem segurando uma pilha enorme de livros, e cada um desses livros representa uma tarefa, uma demanda que a gente tem que lidar. Neste caso, o estágio, matéria acumulada, demandas pessoais, fazer atividade física, frequentar as aulas, alimentação, trabalho de conclusão de curso, e na verdade essa lista, se a gente fosse continuar, seria eterna, não é mesmo? Por causa do que o post diz ao lado, né? Mesmo com tantas demandas, mesmo que a gente esteja completamente exausto, de alguma maneira a gente tem que continuar produzindo, porque é isso, a vida não para, né? Nós vivemos em uma sociedade que exige essa produção extrema o tempo todo. Enfim, então vamos lá, né? Esse texto, escolhido brilhantemente pela professora Silvia Hack, que eu particularmente adorei, e se chama, conforme vocês viram no início, né, A Sociedade do Cansaço, e ele está presente no livro A Psicanálise, e o Contemporâneo, e utiliza a obra de mesmo nome, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, publicado em 2017, para conduzir a abordagem da temática proposta. Para este autor, as sociedades ocidentais já não são mais designadas pela negatividade de épocas que tinham como mecanismo de defesa a reação, o estranhamento e o isolamento. Pelo contrário, a violência neuronal, um conceito que define algumas doenças do século XXI, surge do excesso de positividade de diferentes esferas, gerando assim a chamada sociedade do desempenho, na qual a produtividade se torna um fator que guia os indivíduos. Essa sociedade do desempenho é diferente da sociedade disciplinar postulada pelo Michel Foucault no século XX.
Porque na sociedade disciplinar, as pessoas eram constantemente vigiadas e punidas caso não seguissem as regras. Só que na sociedade do desempenho, ocorre uma substituição da lei pela motivação. A pessoa já não precisa mais de alguém para obrigá-la a fazer alguma coisa, para explorá-la de certa forma, porque é como se ela explorasse ela mesma, sabe? Então, assim, essa autorreferência que as pessoas têm de si gera uma liberdade paradoxal, porque elas acham que estão fazendo as coisas por elas mesmas, por vontade própria, sem perceber que na realidade existe toda uma estrutura que a condiciona a isso. E isso, né, se transforma em violência que causa até mesmo adoecimentos psíquicos. Tanto que o texto fala que a depressão é um desses exemplos, né? A depressão é proveniente desse cansaço das pessoas que tentam a todo momento ser elas próprias, mas não conseguem, porque tem uma pressão constante para ela demonstrar autenticidade, produtividade, além de que tudo depende, como eu disse, da força de vontade dela. Então, é como se a pessoa, além de vítima, de certa maneira, ela se transformasse em uma agressora de si mesma. E aí eu vou fazer uma analogia que, a princípio, pode ser que vocês estranhem um pouco, mas no final eu vou relacioná-la com o que eu acabei de dizer e tudo vai fazer sentido. É que é o seguinte. Depois da abolição da escravidão, não houve nenhum projeto para integrar os antigos escravizados como cidadãos oficiais. Pelo contrário, né, houve criação de leis né, e outras reformas para poder manter esse antigo escravizado ainda sob o domínio dos latifundiários. No livro Trabalho, Lar e Botequim, do Sidney Chalub, ele afirma que no cenário urbano também houve a criação de diversos mecanismos para poder manter o controle sobre os trabalhadores. Um desses mecanismos foi a competitividade, e ele dá o exemplo de um trabalhador específico que era contra o fato dos seus colegas de trabalho pegarem pedaços de carne seca para comer, dizendo que estava defendendo os interesses do seu patrão. Outros já não viam nenhum problema nisso, porque diziam que essa atitude em nada afetaria o dono da mercadoria. Então, a gente tem pessoas defendendo situações opostas, né? Um trabalhador que se identifica totalmente com os interesses do seu patrão e outros que já percebem um conflito de interesses. E o que que tudo isso quer dizer? Que enquanto esses trabalhadores estão ali lutando entre si, tentando demonstrar produtividade, eficiência, porque havia, inclusive, muitas disputas, né, entre trabalhadores que queriam ser nomeados para tal posição ou assumir determinada tarefa. Então, enquanto eles estavam disputando entre si, né, para poder demonstrar esse empenho, e acreditando também, né, que o sucesso ou a falência dependiam apenas deles próprios, eles não percebiam toda a estrutura, a conjuntura que tinha por trás, né? E não percebiam também que eles eram um ser produto de relações específicas daquele contexto. Então, é o seguinte, embora sejam casos diferentes, obviamente, tanto os trabalhadores, né, nesse caso do século XIX, quanto os indivíduos atuais do século XXI, geralmente têm essa sensação de liberdade, né? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero, e na verdade não é, sabe? Que é como os autores citam, né? Um falso paradoxo. E é como se as pessoas agissem unicamente por vontade própria e na realidade não. E essa busca constante por demonstrar produtividade, eficiência e tudo faz com que as pessoas se tornem vítimas, mas ao mesmo tempo agressoras. Porque, como eu disse, a pessoa já não precisa mais de ninguém obrigando ela a fazer alguma coisa, como no caso do trabalhador. O patrão nem sequer estava por perto, mas ele tinha internalizado dentro dele essa necessidade de ter que defender os interesses do seu patrão mesmo que fosse contra os próprios colegas de trabalho que pertenciam à mesma classe social que ele, entende? Então, quando eu li essa parte do texto, eu me lembrei disso, eu quis trazer esse exemplo para poder ficar mais claro. Então, vamos lá. E aí é o seguinte. Então, só para lembrar também uma frase que o autor diz, que eu anotei aqui, ele fala o seguinte:
A coação de desempenho força o sujeito narcísico de desempenho a produzir cada vez mais. Assim, jamais alcança um ponto de repouso da gratificação. Vive constantemente num sentimento de carência e culpa. Então é isso, né? A pessoa ela nunca se sente satisfeita, ela precisa produzir cada vez mais porque nunca é o suficiente. Só que essa realização de múltiplas tarefas ao mesmo tempo acarreta uma perda do aprofundamento do ser humano. É como se a gente tivesse várias abas, várias guias abertas na nossa cabeça e a gente não consegue entrar em uma delas e nos fixar. Não, a gente passeia por cada uma e temos, né, até uma atenção nelas, mas é uma atenção muito rasa, porque a gente não consegue mais ter um aprofundamento nas coisas. E tudo isso gera um cansaço muito grande. Esse cansaço, ele é social, mas ele também é individual, porque afeta cada pessoa de uma maneira. Todos nós temos o nosso grau de esgotamento, certo? É como também se a vida fosse reduzida ao trabalho. E até mesmo os momentos de pausa que a gente faz não é para termos um verdadeiro descanso, e sim para a gente ter o mínimo necessário de repouso para continuar produzindo mais. Entende? E aí o texto fala também que na época do relógio de ponto havia uma separação entre o trabalho e o não trabalho. Só que atualmente, sobretudo por causa dos aparelhos eletrônicos, essa separação simplesmente já não existe, porque a gente pega o celular, responde mensagens de trabalho no almoço, a gente faz cursos durante as férias, né, que teoricamente seriam para o nosso lazer, a gente lê relatórios de madrugada, principalmente para as pessoas que trabalham em home office, né? A própria casa é como se transformasse em uma filial da empresa, em um novo escritório, às vezes uma nova sala de aula, um estúdio de gravação. Então, de fato, não existe mais essa separação, né? Em algumas épocas, a pessoa poderia até sair do trabalho e pensar, não, agora eu vou para casa e me dedicar a outra coisa. Atualmente é muito difícil, né, a gente separar esses momentos. E tudo isso causa uma síndrome da fadiga de informação, que tem impactos muito negativos, porque as pessoas já não conseguem diferenciar, por exemplo, aquilo que é essencial, verdadeiramente importante, do que é secundário, dispensável. E aí a gente chega em um outro tópico discutido pelos autores, que é a forma de vida empresarial e o discurso capitalista. E aí, ainda, né, sobre esses efeitos da discursividade do neoliberal nas subjetividades, esses autores vão citar uma pesquisa feita por Pierre Dardot e Christian Leiber, espero que seja assim que se pronuncia o nome dele. Essa pesquisa é de 2016 fala sobre a produção desse sujeito neoliberal, que seria um termo, né, para poder designar a nova racionalidade que busca ultrapassar a esfera econômica e atingir a vida privada das pessoas. Os autores nomeiam esse acesso com ferramentas técnicas como um dispositivo de desempenho que serve como metodologia de ganho de renda e objeto de consumo. Porque é o seguinte, esse discurso tecnológico que promete maior qualidade de vida, uma melhor autoestima, criatividade, inteligência emocional, se apresenta como se fosse um investimento que as pessoas fazem nelas mesmas. Mas, na realidade, essa produtividade pessoal está a serviço do capitalismo. E aí, o maior efeito da alienação do sujeito ao outro da empresa seria essa crença na posição do trabalhador que trabalha para si próprio, quando não é verdade, né? Ele até é visto como um colaborador, um parceiro, né? Nem sequer usa esse nome trabalhador. Só que aí ele está empregando as suas forças para outra. E ainda tem essa responsabilidade plena pelo sucesso ou fracasso frente a inseguranças, que é um pouco do que eu já falei com vocês, né? A pessoa se sente responsável, a única, né, pelo seu sucesso ou falência, sem observar todo o condicionamento que existe por trás. E aí, essa fabricação do sujeito, digamos, empresário de si mesmo, utiliza métodos formativos, como, por exemplo, autoajuda, coaches, cursos, até hipnose, né? Só que por trás de todas essas técnicas milagrosas existe essa verdade que é um mercado por trás de tudo isso, que atrai cada vez mais consumidores, né? Então, basicamente, assim, para resumir um pouco de tudo que eu acabei de falar,
é como se a pessoa ela se transformasse nesse microempresário de si. Então, a pessoa se torna uma empresa que ela tem que gestar, né? Ela tem que se organizar, tem que ter uma melhor autoestima, maior inteligência. E aí, com isso, começa a surgir, né, os programas de coaching, os cursos, etc. E a pessoa acha que está fazendo tudo isso para investir em si mesma. E, no fundo, ela está fazendo isso é mais por causa dessa obrigatoriedade interna, né, de produzir o tempo todo, de demonstrar essa produção, e acaba empregando as suas forças mais em prol do capitalismo, né? Não por vontade própria, mesmo que ela acredite nisso. E aí ocorre também o uso de drogas psiquiátricas para poder aumentar a performance ou até mesmo suportar esse esgotamento físico e mental. E a mulher, ela acaba sendo a primeira vítima dessa sociedade do desempenho, porque desde cedo já tem que lidar com as pressões estéticas, né? O que vestir, o que falar, como se comportar, deve seguir padrões absolutamente inalcançáveis, e como se não bastasse tudo isso, tem que corresponder com o mercado competitivo e também lidar com os afazeres domésticos. Por isso, o uso de psicotrópicos entre as mulheres acaba sendo maior, e também porque elas precisam competir com os homens, tanto no meio acadêmico quanto do mercado, né, e são pressionadas pelas múltiplas tarefas. E aí é o seguinte, as pessoas, então, elas passam a ter esse medo muito grande de falhar, sabe? É igual aquele meme que diz: é claro que é possível você fazer tudo ao mesmo tempo, é só fazer mal feito. E de fato, assim, querendo ou não, né, por mais que a gente tenha esse desejo de fazer tudo, de ser tudo, a realidade é muito diferente. E não tem como a gente administrar tudo dando 100% da nossa dedicação para os estudos, para o trabalho, para a família, vida social, saúde mental, é muita coisa. Então, nessa tentativa de não falhar, muita gente acaba se rendendo ao uso de medicamentos com fins cosméticos, recreativos ou aprimoradores, para poder suportar mesmo e conseguir atender todas essas demandas. E aí, aqui a gente tem algumas definições. Por exemplo, o aprimoramento cognitivo farmacológico ou doping intelectual é o uso de medicamentos por pessoas saudáveis para melhorar o funcionamento do cérebro e aprimorar o desempenho. A medicalização ocorre quando problemas de origem social e política se deslocam para o campo médico. A medicamentalização é o uso excessivo de medicamentos para alívios de dores cotidianas. E os psicotrópicos ou psicoestimulantes e os nootrópicos são medicamentos utilizados em casos que não tratam necessariamente de doenças, como é para melhorar o desempenho e as funções cognitivas. Muitos universitários, empresários e profissionais da saúde utilizam esses fármacos justamente, como eu falei, para tentar atender, né, toda essa produtividade. É claro que pessoas de outras áreas também utilizam, né, mas o artigo ele foca muito nessas pessoas, né, nos universitários, empresários, porque a gente sabe que como a vida é corrida, como a gente tem muitas demandas, né? E só que tem os efeitos negativos dessa utilização também, né? Que pode acarretar em problemas médicos, psicossociais, acadêmicos e financeiros. Tanto que, por exemplo, os medicamentos derivados de anfetamina possuem elevado potencial de abuso. E sua utilização prolongada pode desencadear dependência, abstinência e resistência química, levando ao aumento do consumo. E aí, alguns professores universitários dizem que este é um fenômeno irrefreável, ou seja, não tem como mais frear isso, né? Parar, já está acontecendo e vai continuar a ocorrer. Só que não é indispensável, significa que os alunos, né, as pessoas não precisam, tipo assim, né, obrigatoriamente, eu tenho que usar um medicamento ou algo do tipo para poder demonstrar produtividade. Pelo contrário, esses professores, eles dão uma ênfase no esforço a longo prazo, né? E aí tem pesquisadores, estudiosos, pessoas da área que defendem essa utilização dos fármacos e outros que se opõem. Para quem defende, fala, por exemplo, que o cloridrato de metilfenidato é uma droga segura, que tem poucos efeitos colaterais e que sua utilização para o aperfeiçoamento cognitivo é algo louvável e uma escolha pessoal, e que seria necessária apenas uma política social de saúde, formada por recursos científicos, profissionais, educacionais somados à legislação. Para quem se opõe,
já fala que é antiético desejar melhorar deliberadamente a concentração e a memória de um indivíduo e questionam as vantagens desses fármacos, né? Uma vez que elas são mínimas e os riscos do uso a longo prazo ainda são desconhecidos, no caso desse metilfenidato. E aí tem também os entusiastas que dizem que não se trata de você defender ou não o uso, mas sim como fazer este uso. E aí tem o Bezerra Júnior, que ele vai dizer o seguinte: se pessoas que estão bem podem ficar mais do que bem, por que não utilizar o que estiver ao nosso alcance para atingir esse objetivo? Ou seja, é uma pessoa que já está bem, só que ela não aceita, ela quer estar mais do que bem. E aí o texto fala, né, que é como se isso apagasse a fronteira entre o tratamento de supostas patologias e o aperfeiçoamento físico e mental do ser humano. Então aqui a gente já não está falando mais de uma pessoa que quer melhorar algo que está ruim, por exemplo. Não, é uma pessoa que está bem, mas ela quer mais e mais e mais. E aí, isso tudo tem ganhado o imaginário dos universitários, que são vistos aqui como nativos digitais, que possuem uma infinidade de conexões, mas ao mesmo tempo uma dificuldade em se dedicar a atos como a leitura, né, que exige ali uma concentração, a pessoa tem que ficar realmente lendo, né, ali com a mente antenada. E aí, com isso, a gente vai se transformando na sociedade do doping intelectual ou do aprimoramento cognitivo farmacológico. E essa transformação acontece até mesmo no plano terapêutico, porque ao invés de as pessoas buscarem a gênese do problema, a origem dele, elas querem apenas medicamentos, porque eles têm um efeito mais rápido e assim, elas não precisam se preocupar com o interior delas, com a mente delas. Não, o remédio ali, pelo menos na hora, resolve, né? Então, a gente tem essa transformação também. E aí, por fim, o texto fala sobre o excesso de estímulos que faz com que as pessoas tenham uma verdadeira aversão ao tédio. Então, ninguém mais quer ficar parado olhando para o tempo. As pessoas querem estar produzindo a todo instante, sendo que o ócio criativo, ele é muito bom até mesmo para o desenvolvimento intelectual. E aí, a atenção, ela se desdobra em hiperatenção, quando a pessoa só foca em uma coisa e é só aquilo também, ou uma atenção dispersa. Lembra a analogia que eu fiz? Como se tivesse várias abas na nossa cabeça e aí a gente quer prestar atenção em todas elas ao mesmo tempo e no final não entendemos nada, não sabemos de nada. E aí, já me encaminhando para o final da minha fala, eu quis trazer esse trecho que eu acho muito importante discutirmos sobre ele, que é o seguinte. Mas, diante dessa pressão por desempenho, precisamos desacelerar e praticar o ócio criativo. Somos convidados a aprender a lidar com a falta, com a negatividade, com a impossibilidade de ser tudo, de fazer tudo. Que deste buraco, desta falta, possa surgir um desejo pelo trabalho, mas não só por ele, por outras coisas como a arte, a cultura, o encontro com o outro e tantas coisas que também podem nos satisfazer, ao menos parcialmente. Por fim, que cada um de nós possa trabalhar menos e viver melhor e mais descansado. Eu poderia simplesmente encerrar minha fala aqui e dizer que eu concordo com o autor, que realmente nós temos que trabalhar menos, viver melhor, consumir arte, não focar apenas, né, neste trabalho, nessa produtividade. Só que eu acho que, como aluna de história, assim, desde o primeiro período, eu estou muito acostumada a desnaturalizar as coisas, sabe? Então, eu quis ressaltar esse trecho do final para poder dizer que não é uma atitude tão simples, como eu venho falando durante toda a reunião. Não é algo que tem a ver apenas com a minha escolha ou com a escolha de vocês. É uma coisa que tem a ver com a estrutura, sabe? Eu duvido aqui que alguém vai dizer, ah, não, eu quero ficar só produzindo, só trabalhando. É óbvio que não. Eu acho que todo mundo quer ter essa vida equilibrada, né? Que você trabalha um pouco, estuda um pouco, tem um lazer, só que não depende apenas da gente, né? E eu até mesmo já ouvi, né, alguns de vocês falando sobre como a rotina é corrida, tem gente que sai de manhã em casa só chega à noite, tem pouquíssimas horas de sono. Então, como é que a gente vai fazer isso, sabe? E aí, pensando nesse assunto, eu encontrei algumas postagens no Instagram, um carrossel com 4 fotos, e que eu acho que tem tudo a ver com o que eu tô querendo mostrar para vocês. Eu retirei da página Despatologia e falo o seguinte:
Excesso de trabalho não se cura com terapia, se destrói com o fim da escala 6x1. Desigualdade social não se resolve com meritocracia, se combate com taxação dos super ricos. Uma sociedade em que o mal-estar mental se torna regra expõe como o sofrimento é a denúncia. Saúde mental deve ser construída para além dos consultórios de médicos e psicólogos. A luta por justiça social é a luta pelo bem-estar humano. E eu achei genial, porque, conforme vocês podem ver, né, essas postagens falam que os problemas como exaustão, desigualdade, não tem a ver somente com a terapia, né, que a pessoa precisa fazer, estou cansado, vou para terapia, etc. Isso tem muito a ver também com problemas de ordem política, social e econômica, e a mobilização crescente contra o fim da escala, ou melhor, a favor, né, do fim da escala 6x1, mostra justamente isso, pessoas que estão exaustas e cansadas, que muitas vezes veem mais o chefe e os colegas de trabalho do que a própria família, que estão cansados disso e estão realmente lutando, sabe? Como deve ser. E aí, para encerrar aqui minha fala, eu me lembrei de um livro que se chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que eu li na aula de filosofia uma vez. E nesse texto, né, no livro, o autor Jonathan Crary, ele vai dizer que é o seguinte: o pardal de coroa branca é uma espécie que, ao contrário de outros pássaros, consegue se manter por até 7 dias acordado. Então, durante a noite, ele voa e busca alimentos durante o dia sem descansar. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos gastou uma enorme quantia de dinheiro para poder estudar o comportamento desses pássaros e ver se, de alguma forma, eles seriam aplicáveis ao ser humano. Então, olha só, um país que gasta muito dinheiro para poder investigar como que uma determinada espécie consegue ficar vários dias sem descansar, dormir e ainda assim fazendo as coisas, para que o ser humano se torne de fato como se fosse uma máquina, né? Sendo que, na verdade, até as máquinas, quando estão sobrecarregadas, precisam de um momento de pausa, senão elas começam a dar problemas. E aí, eu participo do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, e mensalmente a gente tem reuniões. Numa delas, nós discutimos justamente sobre as implicações do sono na aprendizagem. E a palestrante fez uma ótima palestra, ela ressaltou como que o sono é importante, enfim, fez toda a explicação teórica. E aí depois o pessoal comentou, e até eu mesma também, que assim a gente tem também que falar sobre esse viés mais social e crítico, porque muita gente nem sequer consegue dormir, né? Igual eu falei, tem gente que sai de casa de manhã, chega à noite, não tem nem tempo de dormir direito. Então é muito simples assim a gente dizer, o sono faz bem para a saúde, durma, mas e as condições reais e objetivas para a gente fazer isso? Entende? Nós temos que pensar, não dá para a gente poder ignorar isso, sabe? Igual eu falei, seria muito simples a gente falar, uhul, vamos todos parar de trabalhar tanto, vamos nos dedicar à arte, vamos fazer isso, aquilo, mas não depende da gente, entende? Então é isso, assim, aí este livro fala, né, que estão querendo tirar do ser humano uma capacidade básica e teoricamente natural, que é dormir, sabe? Então, assim, essa foi a exposição, e aí, por fim, eu vou ler rapidamente esse poema, em linha reta, do Álvaro de Campos, que é o heterônimo do Fernando Pessoa. Eu já tinha explicado para vocês, né, que heterônimo é como uma pessoa criada por um autor, e este poema, que também foi selecionado pela professora Silvia, é maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro, e ele vai totalmente contra, né, tudo isso que a gente falou. É uma sociedade que exige perfeição, nível de produtividade no máximo a todo instante. E nesse poema, o lírico fala totalmente o contrário. Ele não se vê como uma pessoa perfeita, ideal, produtiva, né? É como se todas as pessoas andassem sempre em linha reta, tivessem sempre um caminho perfeito, enquanto o dele é o único que tem curvas, desvios. Mas vamos deixar, né, o mestre falar. Vamos lá. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo deste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então só eu, que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então, é isso, né? Eu gostaria, assim, de deixar essa reflexão final, né? Quem somos nós no meio disso tudo? Somos os ideais? Somos as pessoas que estão tentando apenas sobreviver? Essas são as referências. E muito obrigada pela atenção. E aí, gente, o que que vocês acharam? Vocês gostariam de falar alguma coisa? É porque eu fiquei meio off aqui, sabe? Eu não vi nada, só a minha tela mesmo, então Eu eu me gostaria de perdi. falar muitas coisas. Primeiro, te parabenizar pela exposição. Eu escolho os textos, dou algumas coordenadas, meras coordenadas, e a Paola faz isso virar luz, né? Virar uma reflexão profunda e maravilhosa e tão atual. Gente, é inevitável, é urgente, necessário pensarmos na escravização capitalista atual, no mundo do trabalho como uma forma de escravidão moderna. Há um eufemismo aí para essa escravidão moderna, trabalho análogo à escravidão, nos casos extremos, em que não há carteira assinada, em que há confisco de passaporte. Mas esse eufemismo, eu acho que ele abranda muito essas situações, que são situações de escravidão. Ainda bem que nós temos hoje conquistas jurídicas, conquistas legais, fruto dos movimentos sociais, né? Da pressão da própria sociedade para combater esse tipo de situação. Mas é muito importante a gente ver essa escravidão que é legalizada, né? Essas práticas violentas. Então, nós estamos falando aí de uma jornada extensa e desgastante, que não sobra momento para as pessoas se dedicarem à formação, ao estudo, ao cuidado com a saúde, ao lazer, ao ócio, à família, né? À vida afetiva, relacional. E vemos também, porque a gente precisa contabilizar nessa jornada o tempo de transporte. E o transporte público é uma lástima. Então, tem pessoas que gastam 2, 3, 4 horas para chegar num trabalho. Talvez essa não seja a realidade mais comum em Belo Horizonte, apesar de ser muito sofrida, porque nós não temos metrô, né? Digno. Mas em São Paulo isso é comum, no Rio isso é comum, né? Situações de trabalho que são extremamente precárias na zona rural, caóticas, crianças trabalhando, mulheres grávidas, a lá Revolução Industrial, né? No século XVIII aí, e situações que remetem a
a vivência, inclusive, dos imigrantes aqui no Brasil, no século XIX, em situações precárias, né, escravizantes, e tantas outras realidades que a história nos conta e nos mostra. Então, nós precisamos problematizar isso, porque nós precisamos falar também do assédio moral, né? Da violência verbal no trabalho, da coação, e como que isso tem afetado as nossas vidas, a vida pessoal de cada um. Os vínculos, as relações amorosas, né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, as pessoas estão dirigindo como se estivessem com uma arma na mão, estão com uma arma na mão, né? Estão ofendendo as outras pessoas, estão irritadas, não respeitam mais a sinalização de trânsito. Isso para dar um exemplo do que a gente tem visto, né? Relacionamentos que estão acontecendo cada vez mais de forma virtual, sem demonizar a tecnologia, que é ótima para muita coisa, mas que não pode ser também mais um espaço de trabalho dentro de casa no horário que deveria ser de descanso. No horário em que eu deveria estar com o outro, eu não estou, né? Eu estou via alguma coisa, via WhatsApp, Instagram, e seja lá o que for, TikTok. Então, falta o toque, né? Falta o toque humano, o abraço, o consolo, o carinho, comer juntos, falar, ver um filme. Achei muito interessante a Paola colocar isso, né? Porque da leitura, no momento em que ela falou da leitura, porque essa sociedade, a sociedade do cansaço, é a sociedade da ansiedade. É a sociedade do estresse, é a sociedade da medicamentalização, que as pessoas vão numa consulta. Hoje eu postei algo sobre isso. As pessoas vão numa consulta que dura meia hora e saem com um diagnóstico de 1 milhão de problemas, que é um diagnóstico irresponsável, porque diagnósticos precisam muitas vezes, alguns desses diagnósticos, de anos de pesquisa, inclusive trabalho com a família, né, para fechar um diagnóstico desse. Então, as pessoas saem todas diagnosticadas e sentem um alívio. Eu tenho um diagnóstico de borderline, eu tenho um diagnóstico. O seu é qual, hein? Você está no espectro? Ah, não, o meu é ansiedade. Sem, é claro, aqui ridicularizar, banalizar, ou querer desprezar o sofrimento alheio dos trabalhos psiquiátricos sérios, né? Os diagnósticos sérios. Estou falando da irresponsabilidade e de coisas que aí mistura tudo, né? Metafísica, autoajuda, como a Paola citou. E isso retira da gente o senso crítico sobre a realidade a qual nós estamos submetidos, estamos sendo massacrados. Porque eu pego esse diagnóstico e transformo ele numa bengala. E me entupo de medicamento desde cedo sentir mal-estar, qualquer coisa é um gatilho para mim. Eu não consigo, inclusive, me concentrar nos estudos, na leitura, como a Paula falou. Hoje em dia é tudo sério, porque o episódio tem 30 minutos, eu não tenho paciência para assistir um filme inteiro. Eu fico impressionada quando as pessoas falam, nossa, o filme durou 1 hora e meia, enorme. Né? Nós temos aqui um momento de ouro da produção cinematográfica mais recente, né? Tivemos vários momentos importantes, mas os anos 90, né? Nos anos 90 houve uma produção maravilhosa cinematográfica. Os filmes tinham 3 horas. Facinho, 2 horas e meia, mais de 3 horas. Agora não, o episódio da série tem que ter 20 minutos, porque senão eu não aguento de ansiedade para ver o próximo, e aí eu fico maratonando. Mas como que a nossa realidade está fragmentada? No final eu vi não sei quantas horas, mas se for um filme só, uma narrativa longa, eu não aguento. E isso acontece com a leitura de um livro, por exemplo, com a escrita. Ninguém tem paciência mais para escrever. É você. Tá? Ok, joia, um símbolo. Não estou falando que isso também não é legal. É uma linguagem nova, a linguagem está viva, ela precisa se transformar. Mas o nosso diálogo está ceifado. O nosso diálogo está curto. O que a gente tem de mais rico, que é o debate, está fragmentado, está violentado.
Então, a gente precisa pensar nisso, precisa pensar em se conhecer, em elaborar, em falar. Freud falava da cura pela fala, né? A importância da linguagem, da gente entender, colocar para fora nossas angústias, nossos sonhos, nossos desejos. Isso é muito importante. Conseguir elaborar, interpretar, se expressar, desenterrar algumas coisas, né? E a gente não está tendo paciência para isso. A gente toma logo um remedinho. Perdeu um parente? Toma um remédio para não sofrer. Terminou um namoro? Toma um remédio para não sofrer. Como se a gente tivesse que passar incólume pela vida, pelas dores, né? Eu não posso sofrer. Bem, eu achei assim maravilhoso. E o poema de Fernando Pessoa, né? Aí o poema em linha reta que mostra para gente como, aliás, que poema atual, né? Que poema atual. Porque se a gente pensar hoje na sociedade da competição, é isso que a gente vive, né? São os semideuses das telas. Os semideuses das redes sociais. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que está a gente nesse mundo? Gente que erra, gente que não é popular, gente que é simples, gente que gosta de estudar, gente que gosta de ficar ali com seus poucos amigos ou em família. A vida como ela é, né? A vida gostosa, provar um bolo, comer isso. Não, são super velhos sarados, é a moçada que faz 755 coisas, e já, isso antes do meio-dia, né? Já malhou, já namorou, já cozinhou, já preparou o próprio almoço, já fez musculação, já fez tudo antes do meio-dia. Depois do meio-dia começa a outra maratona. Então, assim, nós estamos perdendo o direito de ficar em paz. Nós estamos perdendo o direito ao diálogo, nós estamos perdendo o direito ao afeto, ao ócio. Estamos perdendo o direito ao ócio, estamos perdendo o direito de envelhecer, de amadurecer, porque eu tenho que parecer que tenho sempre 20 anos. Né? Então, assim, são máquinas de competir beleza, competir aparência, competir dinheiro, competir viagem, competir sucesso. E isso é muito nocivo, né? Muito nocivo para nós, tá bom? Bem, já falei demais, tem gente aí para falar. Muito obrigada, Silvia, pelo seu comentário. Como sempre, maravilhoso. A gente aprende muito. Adoro quando você fala. Só comentar uma coisinha assim. É porque você falou, né, dessa competição do sucesso, realmente, mas eu também percebo que hoje em dia existe até uma competição, entre aspas, reversa, porque é tipo assim, uma pessoa chega para outra e fala assim, nossa, eu dormi tão pouco hoje, aí a outra, e eu que nem dormi? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô tão cansada de estudar, e a outra, e eu que estudei, trabalhei, sabe? Como se a glória de uma pessoa tivesse justamente no nível de exaustão, sabe? É uma exaustão sendo romantizada até, tipo. E aí, ao invés de ouvir a outra pessoa e pensar, poxa, eu entendo o seu cansaço, que pena que está acontecendo, vamos ali combinar alguma coisinha quando a gente estiver mais tranquilo, não. Tem até essa competição. Não, eu tô sofrendo mais que você, minha vida tá mais corrida que a sua. Então, as pessoas têm perdido realmente assim a empatia, sabe? E sempre querendo colocar o seu próprio sofrimento como maior do que o do outro. Então, eu percebo isso muito também acontecendo. Tem essa competição do sucesso, né, de querer estar melhor que o outro, mas até competir também para ver quem tá pior. A competição, inclusive, de quem está sofrendo mais. Então, que diagnóstico que você tem? Eu preciso de um diagnóstico, ah, não, mas eu sou borderline, eu sou bipolar. E diagnósticos muitas vezes dados sem o menor critério. Não estou falando aqui dos diagnósticos sérios. Outra coisa também, nós vivemos numa sociedade acelerada. É a sociedade da pressa. Ninguém tem paciência, não só para não ver um filme, para ler um livro, concentração para isso, porque são tantas frentes de trabalho. Tem gente que trabalha com 3 telas, mais 2 celulares, são tantas frentes de trabalho, e nós estamos extremamente acelerados. A gente acelera as falas das pessoas, põe no 1.5, no ponto. Agora eu sei até que tem ponto 3, velocidade 3. Então, assim, a gente não tem paciência mais para ouvir. Você falou em empatia, uma palavra tão esquecida e que ela precisa ser resgatada. Não temos paciência para ouvir e mais, não temos paciência para falar. E isso é tão sério que a gente fala rapidinho, porque senão, vão me criticar, minha fala vai virar um podcast. E o outro fala assim: não, fulano me mandou um áudio de 1 minuto, um podcast. Um podcast?
é uma conversa, né? E os encontros cada vez mais escassos na nossa sociedade, e o toque físico cada vez mais escasso na nossa sociedade, e o trabalho cada vez mais esgotante. Por isso que é tão importante o diálogo interdisciplinar entre história, filosofia, sociologia, psicanálise, psicologia, literatura. O poema Em Linha Reta, de Fernando Pessoa, nos põe questões extremamente atuais da competição entre semideuses. Ele clama naquele poema por vozes humanas, por pessoas mais humanizadas e não supermáquinas, pessoas esteticamente impecáveis, super velhos, super crianças, altas habilidades. Sabe onde estão as pessoas? Onde é que há gente neste mundo? A frase belíssima do poema. Obrigada, agora vou ouvir aí todo mundo que deseja falar. A última coisa, gente, prometo. É assim, nosso serviço é bem real. Uma vez eu estava numa loja, né? E aí uma senhora chegou perto de mim e perguntou se uma tinta era apropriada para tecido. Aí eu falei, olha, não está escrito nada sobre isso, mas a senhora pode levar uma, né? Experimentar, talvez. E aí ela começou a falar que faz decopagem, artesanato e etc. E aí no final, antes de ir embora, ela falou assim: muito obrigada por me ouvir, tá? E eu fiquei tipo assim, ela agiu como se eu tivesse feito uma coisa extraordinária, sendo que eu fiz assim algo tão simples. Eu parei e ouvi ela. Então, nesse dia, eu fiquei super reflexiva, porque eu pensei de fato, como que uma coisa tão simples que é ouvir o próximo tá se perdendo, né? Quantas pessoas aí tão solitárias que às vezes só quer um bom dia, só quer um sorriso, e nem isso elas estão encontrando mais. Só que eu já falei muito, gente. Então, vou passar a palavra para. Quer falar, Silvia? Vou passar a palavra para a Bela Não, e não, depois. agora eu quero ouvir. Vou ficar Eu vou. quietinha aqui ouvindo. Não, eu que tenho que ficar quietinha. Agora eu vou passar a palavra para a Bela e depois para o Matheus, tá bom? Oi, gente, boa noite. Então, lendo o texto, eu me lembrei muito de um filme que eu gosto muito, que chama Comer, Rezar e Amar. E ele conta a história da Liz. A Liz, ela é uma recém-casada, ela tem um emprego bom, ela tem dinheiro, mas ela se sente muito cansada e ela se sente assim, vazia. Então, durante o filme, ela faz 3 viagens tentando recomeçar e tentando se reencontrar. E ela viaja para a Itália, para a Índia e Bali. E quando ela viaja para a Itália, ela faz novos amigos e ela percebe que lá eles gostam de ter momentos que eles não fazem nada. E ela, de início, ela estranha, porque, se não me engano, ela mora em Nova York, então é aquela correria o dia inteiro e até mesmo à noite. Então, quando ela vê que ela pode ficar sem fazer nada e sem ficar se culpando por não estar sendo produtiva, aí ela meio que estranha isso, porque para ela não era normal. E fora que também na Itália, ela come pizza, ela come macarrão, ela toma gelato e ela não se importa com o corpo dela ou com as calorias. Isso, se ela tivesse em Nova York, já era um impasse para ela. Então, mostra como que às vezes você precisa se desligar para realmente recomeçar, porque ela tinha, assim, na teoria, uma vida boa, mas ela não se enxergava mais, ela não se conhecia e ela não se sentia feliz, porque as pessoas na sociedade em que nós vivemos associa a felicidade com você ter um bom emprego, você ter estudo, você ter um bom relacionamento, é sempre a posse, é sempre ter algo. E ela, na teoria, ela tinha tudo isso, mas ela não se sentia bem. Então, enquanto ela não se curou e se cuidou e olhou para si,
ela não conseguiu ser feliz. Então, nessas 3 viagens, em cada país, ela muda algo nela, ela aprende muita coisa. E aí, lendo o texto, eu associei muito com o filme, nesse sentido da sociedade estar sempre querendo ter mais e mais, e sempre querendo ser produtiva, que nem a Silvia falou, de, sei lá, 5 a meio-dia, a pessoa acorda, ela treina, ela arruma casa, ela faz reunião, ela faz isso, faz aquilo. Então, assim, não se dá tempo de não fazer nada, de só, sei lá, ficar sentado refletindo. Então, eu associei muito o texto com o filme, porque, é claro, né, é um filme fictício e tal, mas que traz muito de como a, a nossa sociedade é e de como as pessoas elas se comportam, né, também. E é isso. Muito obrigada pelo seu comentário, Bela. Adorei. Realmente é bem isso. Eu não vou falar mais nada, né? Porque eu já falei muito, mas assim, adorei seu comentário. Eu não assisti esse filme ainda, mas me deu até vontade de ver. Pode falar, Matheus. Ei, boa noite. Queria agradecer o encontro, porque é a primeira vez que eu tô conseguindo vir aqui, que eu tava colidindo com outro grupo de estudo que eu tô, mas muito boa a discussão, muito bom o texto trazido aí pela Silvia, por você. Achei muito interessante trazer a Flávia do Despatologiza, porque eu gosto muito dela. A Silvia comentou sobre a questão do luto até ser patologizado, de não estar tempo ao luto. E aí ela fez recentemente um post sobre isso, sobre ah, do DSM fazer uma classificação de um luto prolongado como uma doença mental. Então, assim, a gente vive numa era muito de patologização e discutir isso é importante porque ah, assim, para mim é uma pauta tão importante quanto a luta antimanicomial, sabe? Então, eu acho legal trazer isso, fazer esse debate. E aí, com o texto, com a discussão levantada, eu lembrei muito da questão do vigiar e punir e de como a gente vai estar fazendo esse vigiar e punir em nós mesmos, né? Então, como para o Foucault era uma questão da sociedade. Agora a gente já se vigia, já se pune o tempo inteiro. E outra coisa que me lembrou também foi um texto que o Abu Janra, ele faz uma interpretação dele, eu não sei se é dele, que é o de a gente se acostuma né? E aí ele vai falando sobre isso, me lembrou muito o poema do Fernando Pessoa. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigada, Matheus, pelo seu comentário e que você consiga, né, participar com a gente mais vezes também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o texto, sobre algo que se lembrou, sobre o dia a Bom, dia? eu vou estar falando um pouquinho de mim, porque eu sou dentro de um universo em que a competitividade e o cansaço estão sempre muito presentes. Eu sou uma atleta de hipismo, então, que é aquele salto de cavalo que você salta com as varinhas, né? Sempre tem que estar dando esse contexto. É, e teve um campeonato agora, fim de semana passado. Então você sempre vê, então você vê, você sente no ar a tensão, né? Porque é um campeonato. Mas você também vê, bem comum você ver os atletas também jogados no chão, cansados, o calor, tudo traz um cansaço, não só o ambiente, mas também a tensão do ambiente, a competitividade. Então, achei interessante estar relatando isso também, mas também não é só presente, é só nessa área, só na área da competitividade, de atletas. A gente também tem muito de dançarinos também, que eu também já fiz parte deste nicho também, apesar de nunca ter competido na área da dança, mas presenciei várias competições. Então, assim, você vê ali bailarinos exaustos, cansados, porque repetir uma coreografia 500 vezes do início é algo
que se é pedido na arte para trazer perfeição. Eu entendo isso, para entregar a melhor versão de si no palco, mas você tem que entender, mas o atleta, assim, no geral, tanto para o dançarino quanto para um esporte esportivo, ele não consegue enxergar um limite entre aquilo que é o limite do corpo e o limite da mente, vamos colocar dessa forma. A mente fala, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar, eu tenho que tentar mais uma vez, mas o corpo já não aguenta mais. É mais ou menos isso que eu queria estar acrescentando. Muito obrigada, Ivi, pelo seu comentário. Realmente, a gente vê muito esse tipo de situação acontecendo. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa, uma Eu, reflexão? eu quero falar só mais uma coisinha, Uhum. porque, desculpa, tá, gente? É porque eu estou assistindo e estou jantando. Aqui é aberto para a gente jantar, deitar, dirigir. A reunião, a proposta é essa, né? Porque o tempo é tão corrido e às vezes, não posso participar porque eu estou no, é, é, tô fa- fazendo alguma coisa, né? Tô chegando em casa, tô andando, tô no ônibus. Pode participar, sim. Deve participar, né? Então, gente, eu queria falar sobre isso que a Ive trouxe, né? Matheus também falou, a Bela. Além desse mundo competitivo, a Bela citou um filme que eu gosto muito, né? Além desse mundo competitivo, da correria, que a gente às vezes precisa se desconectar, que é justamente o que a Julia Roberts, né, a personagem dela faz no filme. A gente precisa se desconectar para a gente parar, pensar e respirar, né? Os orientais já falavam isso, né? As práticas de yoga existem, né? E nos ensinam isso. A gente precisa respirar, pensar, priorizar, se dedicar a uma coisa, né? Eu posso fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, posso, mas devagar, desde que aquilo não violente o meu ritmo. Então, eu estou dentro do ônibus, posso ouvir uma aula? Pode, tá tudo bem. Você não está precisando, dentro do ônibus, está focado em outra coisa, né? Agora, é complicado quando a gente precisa de duas atividades, tenta fazer ao mesmo tempo duas atividades que requerem atenção máxima, né? Uma outra coisa interessante aí, que a Ive está falando, é que nós vivemos hoje não apenas numa sociedade competitiva, mas, sobretudo, numa sociedade performática. Você tem que ter uma performance de atleta o tempo inteiro, né? Você tem que ter viajado para mais lugares do que todo mundo, e nestes lugares que você viajou, a foto tem que estar impecável, né? Você está saltando de body jump, ou você está saltando de paraquedas, ou você está mergulhando, filmando debaixo do mar, ou andando de lancha, né? Então, assim, é uma sociedade performática. Quantos seguidores eu tenho, quantos likes eu recebi. Não basta você ter uma vitória, curtir sua conquista, terminei um curso, né? Fui a uma festa legal. Não, é uma sociedade que você tem que mostrar, né, seus troféus. Então, às vezes, lugares em que você nem esteve direito, você ficou ali uma meia horinha, parou ali um pit stop, ou então você ficou o tempo inteiro naquela cidade, mas sem sair do celular. Você tira mais foto do que vê a realidade. Você tira mais foto, faz filme do que prova comida, do que vai à feira ou vai ao mercado naquela cidade. A gente precisa conhecer a cidade, é bom ir à feira, ao mercado, à igreja, ao museu, enfim, à praça, né? Ao boteco famoso. Mas você está mais preocupado em fotografar. Nos shows tem acontecido muito isso, a ponto de artistas pararem um espetáculo, né? Porque as pessoas estão mais preocupadas em performar, tirar fotos, fazer vídeo, postar, do que exatamente usufruir daquilo. Não dá, gente, para a gente continuar almoçando com o celular na mão. Não dá para a gente. Eu terminei agora de fazer um curso de um ano, de mais um curso de formação em psicanálise, estou rumando para uma pós-graduação agora. Em momento nenhum que você está fazendo um exercício, assistindo uma aula, não dá para ficar no Instagram, no TikTok, eu sei lá o quê.
São atividades que requerem uma atenção. Ah, eu posso parar, comer um sanduíche ali, porque eu não quero perder, estou com fome, tomar um suquinho. Isso é outra coisa. Agora, querer ficar olhando TikTok, assistindo vídeo, assistindo aula, fazendo atividade, não vai dar certo. Então, a gente precisa ter um bom senso. Para isso, é preciso se desconectar, parar e pensar, porque é uma grande armadilha capitalista. Me lembra muito o filme Tempos Modernos, do Chaplin, né? Porque é uma grande. Você vai ficando tão bitolado, as pessoas estão bitoladas em determinados movimentos, né? Como o operário que apertava parafuso, gerando a alienação. A gente conhece, né? Então, pensar nisso, a sociedade competitiva, capitalista e performática, que não nos permite falar, ouvir, elaborar nossos afetos, sentimentos, né, sonhos, desejos, angústias. Isso é muito importante, tá bom? Chega, não falo mais. Gente, eu tô adorando os comentários de vocês. Isso que a Silvia falou me lembrou de uma coisa que é o seguinte: para quem é da PUC, né, sabe que lá a gente tem o complexo esportivo. E aí, em alguns períodos anteriores, assim, não que a minha vida não esteja corrida, né? Porque eu acredito que a de todos nós é muito corrida, mas assim, há uns semestres atrás ela estava mais corrida ainda. E aí era muito interessante, porque assim. Eu gosto muito do complexo, sabe? Lá é um espaço aberto que tem muitas árvores, então às vezes eu chegava mais cedo para aula e eu ficava lá e é como se fosse um mundo à parte dentro da própria PUC, porque a sala de aula representava aquela produtividade extrema, né? Sempre um trabalho para apresentar, um seminário, uma prova, isso, aquilo. E no complexo, não. Tipo, um mesmo lugar dentro da universidade, mas me trazia sensações muito diferentes, sabe? Porque lá no complexo eu podia simplesmente me sentar debaixo de uma árvore e ler um livro, ou simplesmente não fazer nada, sabe? Me deitar perto da grama e ficar observando o céu, por exemplo, que eu realmente fiz isso uma vez. Então, assim, é muito legal que realmente a gente no dia a dia não tem mais esse tempo, né, de poder parar para prestar atenção em alguma coisa. Tá tudo tão corrido que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, porque se não fizer também, no final a gente não consegue nada, né? Então, realmente é uma coisa que é triste, né, gente? Vamos ser sinceros. E aí a Ivy falou uma coisa também, que ela disse, né, que às vezes os dançarinos, por exemplo, têm que ensaiar a mesma coreografia várias vezes para poder demonstrar ali a perfeição. É claro que um artista ou qualquer pessoa, né, um professor que vai dar uma aula, um aluno que vai apresentar o trabalho, eu acredito que isso é normal, assim, a gente quer entregar o nosso melhor. Só que aí eu percebo que muitas vezes essa obsessão pela forma, pela perfeição, acaba tirando o prazer do sentimento, sabe? O sentimento ele vem para ser livre, né? Não para ser encaixado em fórmulas. Lembra daquela diferença que eu falei de poema e poesia? Que o poema é a forma, mas a poesia é o sentimento que está em tudo. Então, e aí uma vez também eu participei de um seminário na PUC, né, uma palestra que teve, e aí o palestrante, que era o Francisco Novo, foi muito interessante, ele falou assim que a urgência da mensagem faz as pessoas perderem até o sentido. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ler um texto, ela nem sequer percebe como que é o estilo de escrita da pessoa que está escrevendo esse texto. É um texto mais poético, é um texto mais denso, porque ela já lê com aquela vontade. Ah, não, eu preciso ler isso aqui para poder fazer uma prova baseada nesse texto, ou então eu preciso ler esse texto para poder usar como referência em um artigo, sabe? Então eu achei tão bonito isso que ele falou, que a urgência da mensagem não permite mais que as pessoas vejam ali a forma, sabe? Que elas vejam as entrelinhas, elas fazem as coisas, tipo assim, já buscando algo. E eu, particularmente, sinto falta, às vezes, assim, da gente fazer uma coisa por fazer, sabe? Ler um livro porque você gosta, não porque um professor pediu para você ler, porque você quer usar esse livro como base para alguma coisa, sabe? Ou você poder observar o céu sem saber o nome de todas as estrelas, entende? Esse tipo de coisa, fazer as coisas pela essência, não porque aquilo necessariamente vai te trazer um retorno, né? Não para ser perfeito, mas pelo simples ato de fazer, pelo sentimento, não como a professora Silvia disse, para performar, para mostrar para ninguém, simplesmente fazer. Então, acho que é uma coisa que a gente, né, sente muita falta mesmo.
Mas era só isso. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Falar algo? Vocês podem participar pelo chat também, tá, gente? Se vocês não quiserem abrir o microfone, não tem problema. Será que tem coisas no chat? Eu não consigo ver aqui. Acho que por enquanto não. Acho que não. Cadê o pessoal? Todo mundo fechou a câmera. Vanessa, Bruno, cadê o Bruno? Tá aí? Acho que tá, né? Cadê Bruno? O Bruno tem reflexões ótimas. Fernanda. João, que bom te ver, João. Abre seu áudio aí, João. Fala pra gente o que você achou. Tá sem som, João? Não, não tá. Tá sem som. Vocês estão ouvindo, João? Não. Será que é o som do Teams que você não abriu? O microfone do Teams? Não tem um negócio assim? Tem a câmera em cima, ó, microfone. Não deu, João. Você quer escrever no chat? Escreve alguma coisa no chat pra gente. Queria ler o que você pensa a respeito. Matheus. Matheus falou, Júlia, Fernanda, cadê a Fernanda e a Vanessa? E o Bruno, cadê o Bruno? O Bruno estava aí, sumiu agora. Não está aparecendo aqui para mim? Alguém mais, gente, quer comentar? Esperando você escrever, João. A gente vai ler o que você escrever. Tá? Paola, você quer falar mais alguma coisa sobre a escrita dos alunos? Dar algum recado, né? Então, pessoal, nós tínhamos preparado uma dinâmica, mas assim, essa reunião acabou sendo mais reflexiva, o que também não é ruim, né? Pelo contrário, eu gostei muito, assim, é um espaço importante para a gente estar aqui debatendo, né? Igual eu falei, a gente pensou nesse encontro porque foi mais uma reivindicação de vocês, né? Eu acho importante nós estarmos atentos a isso. Então, a gente tinha discutido sobre esse assunto na última reunião e pensamos em trazer essa reflexão. Mas, gente, como esse projeto também envolve essa escrita, né? A gente não só lê e debate também escrevendo, eu vou deixar, digamos assim, um para casa para vocês, é uma tarefa, tá bom? Mas assim, nada muito difícil, tá? Eu tinha pensado no seguinte, eu também quero saber a opinião de vocês, né? Porque eu sei, vou sempre enfatizar isso, mesmo que fique repetitivo. Nós estamos aqui para construir isso juntos, ok? Então, eu pensei na seguinte maneira. Na última reunião, vocês acabaram escolhendo poema, né? Eu acho que também, de certa maneira, era mais fácil escrever por causa do tempo curto, mas eu pensei no seguinte, em sortear vocês continuarem, né, com o grupo um, grupo 2, grupo 3, e eu fazer um sorteio com poema, conto e crônica ou prosa. E aí, a partir desse sorteio, vocês vão escrever em grupo mesmo algo desse tipo. Pode ser? Então, por exemplo, vamos supor que no sorteio o grupo um ficou com poema. Aí vocês escrevem. E na semana que vem, não. No próximo reunião, daqui a 15 dias, a gente já começa a reunião com vocês lendo o que vocês escreveram, porque aí vocês vão ter mais tempo, não vai ficar nessa correria de ter que escrever, tipo, em 20 minutos, 15 minutos. E aí, vamos supor, o grupo 2 ficou com uma crônica, aí eles se reúnem, escrevem, e aí na reunião a gente começa lendo. O que que vocês acham dessa proposta? Pode ser sim, vocês querem outra coisa? Pode falar, gente, pode sugerir. Depois, Paola, tem aí coisas no chat também. Se você puder ler, por favor, Leio, algumas leio pessoas, sim. né? Aham. Não tem Enquanto isso, microfone. Aí, João, você tá grande agora. Não sei se está saindo seu áudio, mas você escreveu aqui, né? Ah, O áudio não está saindo, mas tem coisas escritas aí no chat, aham, Paola. Você lê para eu vou ler. gente?
Leio sim. Enquanto isso, gente, vocês vão pensando na proposta, tá? Ó, a Fernanda falou assim: eu gostei muito, me fez refletir um pouco sobre a minha vida. Ai, que bom, Fernanda, é sempre bom a gente refletir mesmo. A Júlia disse o seguinte: essas reflexões me fizeram pensar o quanto a gente deixa de aproveitar as pequenas coisas em nome de algo maior. Igual a Paola disse sobre observar as árvores, é importante pensar o quanto a gente deixa de fazer esses pequenos prazeres para dar lugar a algo que julgamos mais importante para o nosso futuro, para o nosso trabalho e não para o nosso interior daquele momento. A valorização dos prazeres está cada vez menos valorizada, enquanto o trabalho duro, sem nenhum prazer, tem mais valor. Nossa, perfeito, perfeito, Júlia. Exatamente isso, sabe? A gente tem perdido mesmo esses pequenos prazeres cotidianos, sabe? Então, assim, não se trata, por exemplo, de romantizar as dificuldades, não é nada disso. Mas é igual eu tinha até pontuado em uma reunião anterior. Poxa, se a gente não encontrar brechas nesse cotidiano, tipo, o que que vai ser da gente, sabe? Porque a realidade, ela é difícil, gente. O próprio Ferreira Goulart dizia, a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa desse respiro, sabe? Desses momentos. Senão, não tem como, gente. Ninguém aguenta, sabe? E aí a gente tem essa opção, né? A gente vai aguentar de que maneira? Igual citamos na reunião, vai ser através dos medicamentos, dos fármacos, a gente vai buscar opções mais saudáveis, né? Observar as árvores, igual o Fernando Pessoa mesmo, ele diz, ele fala assim, às vezes sinto passar o vento e só de sentir o vento vale a pena ter nascido. Olha que coisa bonita, sentir o vento, sabe? Ao invés de, tipo assim, igual o William Shakespeare, ele falava, né? Você diz que ama o vento, mas você fecha a sua janela quando ele corre, você diz que ama a chuva, mas abre o seu guarda-chuva quando ela cai. E é por isso que eu tenho medo. Você também diz que me ama. Então, assim, a gente se entregar mesmo, né, para essas pequenas coisas, porque no fundo é o que dá sentido a tudo, né? Tem até uma corrente da filosofia, agora eu não me lembro se é o estoicismo, é alguma coisa assim, que ela fala que a razão da vida está justamente nisso, em você ter sede e poder beber uma água. Não é tão bom quando a gente está com sede e você pensa, meu Deus, que a água nunca é tão boa quanto naquele momento que você está realmente com sede. O prato de comida nunca é tão bom quando você está realmente com fome. E aí a pressa cotidiana é tão grande que a gente perde o sentido nisso. A gente come por comer, igual a professora falou, com o celular na mão o tempo todo. Até uma água, só uma água, tipo, vou tomar isso aqui, entendeu? Então, tipo, é exatamente isso, Júlia, como você falou. O poema que Paola recitou está aqui nesse livro, que eu ganhei de uma aluna maravilhosa, um presente delicioso. Foi a aluna Paola, né? Paola da Silva Alves aqui, ó. Eu amo que daqui tem as minhas leituras, minhas marcações, e é isso, né? Ele é um mestre e ele já nos apontava essas dificuldades, né? Uhum. Parece que o João está digitando, é isso mesmo, Paulo? Sim, ele está digitando, e a Júlia também. Enquanto isso, gente, enquanto o pessoal digita, daqui a pouco a gente vai, infelizmente, encerrar a reunião, né? Porque já está se aproximando o momento, mas aí eu queria saber de vocês se vocês gostaram da proposta, se a gente pode fazer dessa maneira, um sorteio online mesmo, né? Eu até separei um site, se vocês quiserem que eu faça o sorteio ao vivo, vocês que sabem. Aí E a gente aí, faz isso durante a semana, né, Paola? pode ser também. Assim, amanhã ou depois, Uhum. porque aí também dá tempo o pessoal pensar com calma, tá, gente? A gente precisa da participação de vocês. É. Gostam desse formato? Vão fazer um outro formato? Quem tem uma ideia de dinâmica nova, né? Por É. favor, diga pra gente. Aí, ó, É. já tem mais coisa digitada, Paola. Ó, a Vanessa falou assim: o eu real versus o eu ideal. Você pode olhar para um poema como um grito de libertação. Ao admitir que é vil e porco, o eu lírico de pessoa rompe com a sociedade do desempenho que não permite o fracasso. Patologia social. Enquanto Han. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui na reunião. Enquanto Han vê o burnout como resultado de uma autoexploração, pessoa vê a neurose como resultado de viver em um teatro de máscaras, onde ninguém admite a própria humanidade. Perfeito também, Vanessa, exatamente isso, né?
A gente Super discutiu bastante sobre isso. psicanalítica, Uhum, reflexão aí, né? O eu sim. ideal, o ideal de eu, quer dizer, Aham. a gente se imagina também, tem uma expectativa muito alta da gente mesmo, e os outros criam, desde quando a gente nasce, uma expectativa muito grande, né? E a gente precisa dar essa resposta. Então, Uhum, viver sustentando o desejo do outro, né? Muito bem colocado uhum, aí, perfeito. esvazia a gente do nosso próprio desejo, né? São os Uhum, padrões, são os ditames de cada época, de cada sociedade, né? E na história a gente tem que estar muito atento a isso, né? A gente estuda isso. Então, uhum, é uma historicidade do sofrimento também e dessas idealizações de família, de sim. casamento, de mulher, né? Muito Uhum. bacana. Tem mais coisa aí, Paola? O João falou assim: boa noite. Penso que o que falta é mais importante discutir sobre empatia e gentileza. Pois é, né? Uma coisa que infelizmente tem se perdido muito, igual a gente comentou também. Realmente são discussões assim que a gente precisa aprofundar. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa aqui no microfone, no chat? Ainda dá tempo. Sim, né? Essa palavra, isso aí, os conceitos que o João traz, né? Uhum, A empatia, as pessoas falam assim, a empatia é um conceito impossível, é impossível você se colocar no lugar da outra pessoa. Mas a empatia não é se colocar no lugar da outra pessoa, porque cada sujeito histórico é único. A uhum, empatia é a tentativa de você se colocar no lugar do outro, de entender as uhum, mazelas, as dificuldades do outro, né? E, exatamente. e isso nos permite agir com mais gentileza, com muito mais gentileza, né? Numa sociedade que o egoísmo, o individualismo chegaram ao extremo, né? A competitividade, a correria chegou ao extremo, né? Muito bom. Entrou mais uma pessoa na reunião, eu não sei quem é. Será que É a, essa pessoa tem? é a Mirla. Tá. Ok. É. É, não sei se ela quer falar alguma coisa, se ela caiu, se ela entrou. Enfim, é isso, né, gente? Muito obrigada. A gente podia abrir a câmera rapidinho, só para uma Sim. fotinha. Para a gente é Uhum, importante para a gente postar, porque divulga o nosso trabalho, divulga o grupo. uhum. Vamos abrir, gente? Paola, Oi, Coopera aí com a gente. você oi, quer que Bel. já envie a lista no chat? Sim, por favor, Bel, envia pra gente. Pessoal, não se esqueçam de preencher a lista de presença, tá? Por favor. Só quem tiver com a câmera aberta. Pois é, ela Vamos tá abrir um bem. pouquinho, gente, só para o print aqui, rapidinho. 30 segundos. Gente, Cadê vocês, pessoal? aí. Eu não Tem consigo abrir, mais. desculpa. Não, tudo bem, Júlia. Quem não conseguir abrir, não tem problema, mas quem conseguir, abra, por favor, para nossa fotinha. Então, a Paola vai printar, arruma o cabelinho. É, a gente arruma O aqui. nosso momento é muito importante, né? Ai, o João arrumando assim. Então vamos lá, gente, todos preparados? Ô, gente, só peço para vocês ficarem na posição assim um pouquinho, porque o computador é meio lento, tá? Mas aí eu vou contar até três, aí vocês ficam na posição, tá? Por favor. Ó, um, dois, três. Só mais uma. Espera aí um pouquinho. Ó, mais uma, hein? Pronto. Ótimo. Prontinho, Obrigada, gente. pessoal. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. É sempre bom ter vocês aqui com a gente, comentando pelo chat, pelo microfone. A gente pensou nesse projeto mais por vocês, né? Vocês dão sentido a tudo isso. Então, muito obrigada de verdade. Vamos sempre estar atentos aos debates que vocês trazem, às sugestões. Vamos pensando na proposta, tá? Para a próxima reunião. E é isso, muito obrigada. A gente continua se comunicando lá pelo WhatsApp. Então é isso, não se esqueçam de preencher a lista de presença, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Boa noite para todos vocês. Beijo, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Valeu demais.
Tchau, gente.